Nesta videoaula abordaremos o sentido da visão e o sentido da audição, pelo grupo das batatinhas. O olho humano é um sistema bem complexo e é um órgão responsável pelo sentido da visão, que pode ser encontrado nas órbitas oculares e que são revestidas por membranas finíssimas de vasos sanguíneos. O nosso olho é envolvido por 3 membranas: a esclera, que é a parte branca do olho, a coroide, que é um tecido constituído de vasos sanguíneos e nervos que tem a função de manter a temperatura ocular, nutrir e conduzir o fluxo sanguíneo, a retina, que fica na parte interna do globo ocular, que contém milhões de fotorreceptores e sensores, que convertem a luz em impulsos elétricos. E outras partes também, como o humor vítreo, substância gelatinosa que preenche o interior do olho. Os cílios, que têm a função de proteger os olhos da poeira e corpos estranhos. A córnea, que é uma membrana transparente que fica presa na parte da frente do olho, que permite a entrada da luz. A íris, que é a parte colorida que controla a passagem de luz que passa através da pupila. O humor aquoso, que é um líquido transparente que fica entre a íris e a córnea. O cristalino, que é o disco transparente situado atrás da íris. A conjuntiva, que é uma membrana fina que protege o olho, mantendo úmido, que reveste o interior das pálpebras e a superfície do globo ocular. A pupila, que é o buraco negro do olho que permite a passagem da luz. E por fim, temos o nervo óptico. Ele tem a função de captar informações dos cones e bastonetes na retina. Eles visualizam objetos através da luz. Então, eles têm essa função sensitiva. O cérebro é dividido em 2 partes, que contêm 6 lobos distintos, e o responsável pela visão é o lobo occipital, que processam estímulos e que são recebidos de zonas especializadas à visão da cor, movimento, profundidade e assim por diante. Depois dessa fase, há outra fase que permite que o ser humano enxergue aquilo que estiver na sua frente. Os olhos funcionam como um órgão de conversão seletiva do estímulo da luminosidade. Então, a visão passa por todo esse processo de estímulos para gerarem uma única impressão visual. E existe um período na vida do ser humano que se chama período de maturação, que é a fase em que o cérebro interage abertamente com a retina, recebendo informações precisas e claras, melhorando a interpretação do ambiente. Doenças oculares. Existem diversas alterações na visão, como a catarata, que aos poucos faz a vista ficar embaçada, ficando opaca lentamente. O cristalino perde a transparência, podendo ser tratada com cirurgia. Glaucoma, que tem o seu início assintomático. Nele, a pressão intraocular aumenta, levando a lesões no nervo óptico, que progressivamente diminuem a visão, começando pela visão periférica, progredindo para o centro. O tratamento inicial é feito com colírios. Conjuntivite é uma inflamação ou infecção na membrana conjuntiva, a parte branca do olho, podendo ser viral, bacteriana ou alérgica. Lesões no nervo óptico. Neurite óptica é uma inflamação que ocorre na extremidade do nervo óptico, responsável por levar a informação do olho ao cérebro. Neurite retrobulbar é uma inflamação do segmento do nervo óptico localizado na parte de trás do olho, afetando um dos olhos. Ambliopia tóxica é uma perda de visão começando do centro do campo visual, como a nervite retrobulbar, mas atinge os 2 olhos. Papiloedema, uma pressão elevada no cérebro que faz com que o nervo óptico inche no ponto em que ele entra no olho. Lesões no lobo occipital. Visão cega. Pessoas com este problema veem formas difusas, estímulos vagos, que o córtex visual não consegue converter em imagens. Alucinações visuais.
A pessoa vê os objetos e as formas ao seu redor de maneira distorcida, cores estranhas, com tamanhos muito grandes ou muito pequenos. Epilepsia. Casos que um paciente, por conta da exposição a um clarão de luz intenso, pode sofrer um ataque epiléptico ao estimular demais essa área. Portanto, é outro tipo de epilepsia, relacionada a essa parte específica do nosso cérebro. Vamos falar sobre a audição. A orelha é dividida em 3 partes, sendo elas orelha externa, orelha média e orelha interna. Podemos observar melhor essa divisão na imagem ao lado. A orelha externa, formada pelo pavilhão auricular e canal auditivo com a membrana tampânica no fundo. Na orelha média estão os 3 ossículos e trompa de Eustáquio. Na orelha interna, podemos encontrar o aparelho vestibular e cóclea. São essas estruturas que irão garantir o transporte do som até o sistema nervoso central, onde irá ocorrer o reconhecimento da informação auditiva. A cóclea é um tubo presente no meado acústico interno que se conecta ao nervo coclear. Este tem função de transformar ondas sonoras em impulsos elétricos para chegar ao cérebro. Agora, nervos da audição. Nervos cranianos. São nervos periféricos que fazem conexão com o encéfalo. Estão em pares, totalizando 12 de nervos cranianos, tendo função de conduzir, por meio de suas fibras, impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia e da periferia para o sistema nervoso central. Nervo vestíbulo coclear. Dos 12 nervos, este é o 8º nervo craniano. Suas fibras consistem somente de fibras sensitivas aferentes. Ele é responsável por transmitir ondas sonoras desde o canal auditivo até o sistema nervoso central. Através de todos esses sistemas, a detecção dos sons funciona através da transmissão dos impulsos nervosos pelas fibras do 8º nervo craniano para os núcleos cocleares, tronco encefálico, tálamo e córtex auditivo. Os nervos auditivos estão organizados de forma tonotópica, ou seja, as fibras que carregam informações sobre as frequências altas estão localizadas na periferia do nervo e as fibras que carregam informações sobre as frequências baixas se localizam no centro do nervo coclear. Doenças auditivas. Sabemos que em torno dos 40 anos de idade, a nossa capacidade auditiva começa a declinar, que conhecemos como a surdez, que ocorre quando a nossa habilidade de ouvir fica reduzida. Algumas perdas auditivas podem ser causadas por diferentes doenças, entre elas estão a neurosensorial, que é causada por danos ao ouvido interno ou ao nervo que liga o ouvido ao cérebro. Ocorre por exposição a sons e ruídos contínuos, por períodos prolongados e intensidades elevadas. Perda auditiva condutiva, onde as ondas sonoras não alcançam a orelha interna de forma adequada, ocasionando numa redução de acuidade auditiva, e assim caracterizando-se por um problema na condução do som. Auditiva mista, que é uma combinação entre perda auditiva condutiva com a sensorineural, provocada por danos na orelha externa e interna. Nesse caso, o ouvido externo fica impedido de conduzir o som adequadamente para a orelha interna, que por sua vez não consegue processá-lo e levá-lo ao cérebro. E por fim, alteração da função auditiva central. Os portadores desse distúrbio detectam os sons, porém não conseguem interpretar as informações contidas nele. Esse transtorno pode ser provocado por múltiplas causas. As mais comuns são os problemas de origem genéticas, lesões cerebrais por anóxon ou traumatismo craniano. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre os assuntos abordados. Um beijo a todos e até a próxima!